Vamos lá, meus amigos, mais uma dica para o TJ Minas Gerais de processo civil e agora, daqui em diante, o nosso foco é na Lei 9.099 de 95, a lei que instituiu os juizados especiais cíveis e criminais. Lembrando, a parte que me compete é a parte o quê? Civil da lei. Aí, lembrando, o edital também está cobrando a parte criminal? Sim. E da parte cível, da Lei 9.099, de 95, a recomendação é que seja feita a leitura desde o artigo 1º até o artigo 59, certo? Para a gente poder resolver com tranquilidade as questões da nossa prova, beleza? É claro que agora eu vou focar o quê? Eu quero focar um tópico aqui dessa lei que é extremamente importante, que diz respeito à parte introdutória. Percebam que é importantíssimo que vocês se recordem dos princípios que são norteadores do juizado, o princípio da simplicidade, o princípio da oralidade, até mesmo da informalidade, da celeridade, ok? Então, é importante saber quais são os princípios norteadores da Lei 9.099, mas eu também tenho que saber qual é a competência, que tipo de ação será julgada pela Lei 9.099, né, no âmbito dos juizados, ok? E qual é a legitimidade, quem é que pode, né, demandar ou ser demandado no âmbito dos juizados especiais, certinho? Então vem comigo na tela. Olha lá, primeira dica, né, sobre juizado, a nossa dica de número 7, ela diz respeito à questão da legitimidade. Gente, olha o artigo 8º, a importância desse dispositivo. Ele diz assim: não poderão ser partes no processo instituído por essa lei o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Gente, quando eu falo que não pode ser parte, não pode ser nem autor e também não pode ser réu. Então, essas partes, elas não podem ser nem autoras nem rés. Beleza? O incapaz, o preso, pessoa jurídica de direito público, empresas públicas da União, massa falida e o insolvente. Gente, questão típica de cair, tá? Se a pessoa é incapaz, se a pessoa tem 15 anos de idade e ela quer entrar com uma ação para pedir a restituição de um valor, porque ela comprou um videogame, sei lá, e esse videogame estava com vício. Então a relação é de consumo, aí ela diz: como a minha causa, ela tem um valor pequeno, eu vou lá pro juizado. Mas percebam, você tem 15 anos, então você é incapaz. Então, nesse caso específico, o quê? Você pode demandar no juizado? Ah, mas eu posso estar assistido pela minha mãe, representado? Não, aqui não interessa, independentemente de representação ou assistência. O incapaz, ele não pode ser nem autor nem réu. Essas pessoas aqui, massa falida, insolvente civil, não pode ser nem autor nem réu, pronto, falei. Certo? Beleza. Raquel, tem mais? Tem, vem comigo na tela. Além do artigo 8º, eu vou destacar ainda dentro dele o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Vem comigo, câmera 2. Olha lá, somente serão admitidas a propor ação perante o juizado. Gente, somente serão admitidas a propor. Eu estou, então, aqui falando de quem? De autor ou de réu? De autor. Quem pode ser autor no âmbito do juizado? Percebam o que ele diz, né? Somente são admitidos a propor ação. Quem pode ser autor no juizado? 1. Pessoas físicas capazes. Que seria quem? O maior de 18 anos. Olha o que diz o parágrafo 2º. O maior de 18 anos poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação. É claro, gente, que ele não precisa ser assistido. Ele não precisa ser assistido porque ele já tem 18 anos. Então, quem pode ser autor no juizado? As pessoas físicas capazes, tá? Excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas. 2. As pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da Lei Complementar número 123 de 2006. Lembrando, então, as microempresas, as MEs, as EPPs
E também aquelas, né, o microempreendedor individual, a MEI. E aqui também o que? A doutrina estende para EIRELI, aquela empresa, o que, gente? De responsabilidade, né? Na verdade, uma empresa de responsabilidade limitada. Aquela que a gente fala pessoa jurídica unipessoal. Aquela pessoa jurídica que só tem o que, gente? Um sócio, tá? Então aqui nós vamos estender a MEI, o microempreendedor individual, a EIRELI, as microempresas e empresas de pequeno porte. Depois, as pessoas jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público nos termos da Lei 9.790 de 99, né? Aqui a gente está falando das OS, né? As sociedades de crédito ao microempreendedor nos termos do artigo 1º da Lei 10.194 de 2001. E aí, falando do maior de 18 anos, 18 anos em diante, certo? Então percebam, o artigo 8º, o caput, ele fala que o insolvente civil, a massa falida, tá? O incapaz, o preso, não pode ser nem autor nem réu. Aí, o parágrafo 1º, ele vem dizendo quem é que pode ser o quê? Quem é que pode ser autor. E ele faz uma restrição. Beleza até aqui? Então, a restrição aqui no parágrafo 1º é em relação ao polo ativo. Beleza? Tranquilos? Acabamos mais uma dica e na próxima tem mais novidades sobre juizado especial.